Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. E o vídeo de hoje ele é muito especial, cara. Afinal de contas, a gente vai ter algumas respostas, vamos relembrar algumas coisas e a gente chega no momento de hoje, o momento atual. Na sua cabeça, você lembra assim de um Felipe Luiz lá atrás, menos conservador, mudando o time toda hora? O Felipe Luiz de 2024, ele mudava mais o time e a forma de se jogar do que o Felipe Luiz de agora, de 2025. Agora ele tá sendo um pouquinho mais previsível, mas antes ele arriscava mais. Você tem isso na sua cabeça? O Flamengo, quais os esquemas táticos assim o Felipe já utilizou no Flamengo? Agora ele tem utilizado tal, mas ele já usou algumas... o tempo será que tá traindo a nossa memória? Pois bem, meus amigos, eu fiz o dever de casa, né? Como um bom jornalista formado que sou, nós somos curiosos, né? Então a gente vai lá buscar, né? Vamos direto na fonte. Enfim, vou trazer aqui para vocês um material sobre essa retrospectiva do Felipe Luiz, sobre esquema tático, sobre algumas mudanças que ele fez durante o jogo. Você sabia que num determinado momento da partida foi falado por um jornalista até, que se chama William Godoy? Ele gosta de incomodar na fragilidade do adversário. Eu falei isso, meus amigos. Então vamos lá, vamos recapitular isso tudo e claro, você está convidado para acompanhar aqui o nosso vídeo. Felipe Luiz começa no Flamengo no dia 1º de outubro. Ali já tem a divulgação, né? O Felipe assume o Flamengo, reta final de campeonato, o trabalho do Tite já não andava mais, ele tinha uma meta, um objetivo muito claro, né? Vencer a Copa do Brasil. Há pouquíssimas semanas, ele já ia até ali confrontos diretos, né? Diretos, reta final de Copa do Brasil e terminar ali um Campeonato Brasileiro onde o Flamengo, ao longo do campeonato, estava, né, daquele esquema que vocês já estão acostumados nos últimos anos. A estreia do Felipe Luiz é praticamente 48 horas depois. No dia 3 de outubro, ele já começa ali, né, com a sua equipe. É aquilo, cara. Com esse pouquíssimo tempo que você tem, é papo, um ajuste aqui, mas nada, né? Ao time do Felipe vai a campo. É algo muito superficial ainda, porque é natural. E a gente vai ver que conforme vai passando o tempo, eu acho que a palavra tempo vai ser a mais repetida nesse vídeo. O Felipe vai começar, aí sim, ele vai transformando. É bem... Pega o primeiro jogo dele e pega o de agora. Você vê que tem uma diferença bem grande e talvez ali já tenha suas escolhas, né, cara? Esse trabalho autoral é muito diferente. Primeiro Flamengo que ele leva a campo é esse aqui. É exatamente dessa forma e o Flamengo está assim contra o Corinthians. Exatamente dessa forma contra o Corinthians. Ofensivamente, muito importante, meus amigos. O Flamengo trabalha desta maneira aqui. Ele espetava o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Arrascaeta já fazia aquela função de jogar atrás, né, do atacante, que na época ainda era ali o Gabigol. O Pulgar jogava uma linha atrás do De La Cruz, do Gerson, e o Wesley já estava lá pertinho do Gerson pelo lado direito. O que eu falo, porque né, o bom de ficar gravado os vídeos, né, é que tá tudo aqui. Eu confesso a vocês, modéstia à parte, eu confio no que eu falo, eu posso estar falando uma besteira, mas tá movido pelo que os meus olhos estão vendo. E eu confio no que os meus olhos veem. Eu não falo nada para agradar vocês ou para agradar alguém. Então, assim, o que eu falo nisso? No segundo tempo, o Felipe Luiz muda o time, coloca 2 pontas e perde um pouco o meio de campo. Eu revi, né? Todos esses jogos. Eu falo isso. Curioso, né? Então, já na estreia, ele já ia fazer uma modificação no segundo tempo, já faria uma modificação que deu essa impressão a mim de que ele tinha perdido ali o meio de campo, tá? Mas o time, né? Aí ele vai lá com o Gonçalves, com o Michael, depois parece que o Gabigol sai e entra ali o Plata, muda. Eu digo que o Gerson passa a jogar ao lado do Eric Pulgar, um pouco semelhante ao que acontece hoje com o Flamengo, sobre uma mudança, né, ofensiva que é promovida pelo Felipe. Vamos para o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia é no dia 6 de outubro de 2024. O Flamengo joga fora de casa e essa foi a organização do Flamengo ofensiva. É a mesmíssima coisa já do que acontece hoje. Então, o Felipe, com uma semana de trabalho, já estava aplicando o que hoje, né, maio de 2025, está chegando meu aniversário, inclusive, é a mesmíssima coisa.
tá? Então a gente já via aqui o De La Cruz com o Pulgar, lado a lado, já começávamos a ver, né, o ponta pelo lado esquerdo, o jogador mais à frente, e Arrascaeta e Gerson ali no entre linhas. E nesse jogo já havia chamado a minha atenção, tanto que eu destaquei para vocês com essas imagens, o De La Cruz e o Pulgar bem próximos, né, bem ali no lado a lado, fazendo essa paralela, como vocês estão observando aqui na imagem. O outro confronto do Flamengo foi contra o Fluminense. Teve um tropeço ali, né? E aí, saída de bola do Flamengo, tem muitas semelhanças, mas ainda era uma saída, digamos, quase 2-4. Mas tinha um quadrado. Era o quadrado. Os dois zagueiros com os dois volantes, o lateral esquerdo ainda ficava de um posicionamento de um lateral esquerdo, ele ficava mais do que o Wesley sempre teve essa liberdade e a necessidade maior para sair, mas esse era o time. E aí vamos para o jogo contra o Corinthians, né? Jogo importante contra o Corinthians, e o Flamengo, né, tem a sua estrutura do 4-4-2 defensivo, né, que é a cara aí do Felipe Luiz, e o Bruno Henrique faz essa burrada. A cara do Felipe Luiz vendo essa... Tipo, o que você fez? E aí, cara, o Felipe Luiz mostra ali uma habilidade de leitura de jogo que foi muito elogiada. O Flamengo automaticamente se transforma numa linha com 5 jogadores no meio de campo. 5 jogadores na última linha, nada de meio de campo, galera, me perdoa. 5 jogadores na defesa, para tirar esse jogo do lado contra o Corinthians. E aí, um tal de William Godoy, o jornalista, falou o seguinte: a expulsão, né, após a expulsão do Bruno Henrique, falou no vídeo exatamente isso, ó. O Felipe Luiz muda para tirar o ponto forte do Corinthians, que eram os cruzamentos pelos lados. E aí, lembrando, é isso mesmo, né? O time do Corinthians era um time, né? A maioria das jogadas do Corinthians era cruzar pelos lados, porque ele tinha dificuldade de criação. Quando o Flamengo alarga o campo, então, com a sua última linha, ele tira isso. Então, ó, o Felipe Luiz promovendo de acordo com a força ali do adversário. Vamos seguindo, que você vai entender e a gente vai chegar junto num ponto final. Pois bem, jogo contra o Juventude, o Flamengo foi lá, fez a vitória sobre o Juventude e tal. Olha lá o quadrado, ó. Já começa a destacar porque vai ficando cada vez mais evidente. E o Ayrton Lucas ali, né, sendo mais um apoio. A saída estava uma saída de 3 mais eles dois, mas era uma saída 3 mais 2 um pouquinho mais torta. Hoje ela é mais simétrica, né? Porque o lateral vem mais por dentro e fica 3 mais 2. Antes era um 3 mais 2 assim, se vocês me entendem, né? Não era tão simétrico. Agora não, agora tá bem mais simétrico. Mas essa imagem aqui, quem olha poderia... é o Flamengo 2025, né? Porque já tinha todos esses traços, né? Os traços do jogo do Felipe Luiz, eles ficam ali bem claros. E aí com isso tem uma formação para esse modelo, né? Então tá ali os 5 jogadores mais à frente, tal, não sei o que, no jogo aí contra o Juventude. Vamos falar do jogo contra o Internacional. Não sei se você lembra, lá no Beira-Rio. Pô, foi um jogo bem interessante. O Flamengo trabalhando dessa forma, até na saída. E nesse jogo, o que eu destaco foi a mudança dos lados. Nessa partida aqui, o Ayrton Lucas, ele era mais liberado, e o Alcaraz fazia o papel, em aspas, do Gerson pelo setor esquerdo, e o Plata seria ali o lado direito do Flamengo, com o Varela segurando um pouco mais. Então ele inverteu. O lado esquerdo vai mais e o lado direito acaba segurando, que não acontece hoje. É sempre o lado direito que vai, não importa se é até Varela, sempre o lado direito que vai, e o lado esquerdo é com ponta, não é com lateral, tá? Aqui teve a mudança no jogo contra o Internacional, e eu destaquei nesse jogo contra o Internacional a importância do Felipe Luiz querer, entendam bem, é do Felipe Luiz querer atacante forte de velocidade. Não sou eu, é o Felipe Luiz querer. Eu acho que deixei bem claro. Do Felipe querer sempre esse cara que usa essa força lá na frente para esse lançamento, né? Então o Léo Ortiz ou o Léo Pereira buscar. Então é uma característica que o Felipe Luiz quer desse jogo. Pô, meu God, você tá falando isso, é você que quer. Não, precisa entender o que eu quero e o que o Felipe Luiz quer. É o que o Felipe Luiz quer. É essa característica desse atacante. Fica bem claro. E o Internacional, nesse jogo foi no dia 31 de outubro, o Felipe não tinha nem um mês, os atacantes para atacar o espaço e os 2 pontas na última linha. Defensivamente, o Felipe Luiz colocou Michael e Alcaraz para descerem. Os dois descem
para diminuir o jogo pelos lados. Então, ó, mais uma vez o Filipe Luís fazendo manobras defensivas. E com isso mudando automaticamente, consequentemente, o esquema tático do Flamengo. Ó, o Michael, cara, estão lá na última linha. Aqui tem praticamente 6 jogadores, né? Nessa última fase no jogo contra o Internacional. Decisão contra o Atlético Mineiro. Grandíssimo confronto lá na Arena que o Flamengo foi campeão, histórico, né? O primeiro título do Flamengo na Arena. No Maracanã, eu cito que o Atlético Mineiro tem um erro tático, o Flamengo joga daquela maneira, só que o Atlético Mineiro ele não sobe a marcação e nem pressiona a linha de passe. Já era um grande equívoco, porque ou você não pressiona o Flamengo lá, mas você diminui as linhas de passe dos zagueiros do Flamengo, que tem essa qualidade, ou você se arrisca e tenta tirar a bola lá deles, que é um outro risco. O Atlético não fez nenhum dos dois. O Atlético deixou com que os zagueiros do Flamengo saíssem jogando, que hoje os adversários já estão fazendo isso com mais frequência, só que o Atlético não fez o que é o principal, tirar a linha de passe deles. Então, eles ficavam ali só olhando. Cara, com isso o Flamengo teve muita vantagem no Maracanã e venceu com muita facilidade. No estádio do Atlético, lá na Arena MRV, eu falo o seguinte, eu falo o seguinte, no jogo contra o Atlético. O Filipe Luís gosta de incomodar o adversário com outro panorama tático. Ele muda a forma de jogar naquela partida contra o Atlético pela maneira do adversário em campo. Eu alerto e falo sobre isso. E, não sei se você lembra, depois da decisão, o Flamengo já campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tem os seus jogos de Campeonato Brasileiro, né? Aqueles jogos, né, vocês sabem, né? Infelizmente, né, tem sido assim, reta final, aqueles jogos protocolares de Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Atlético no dia 14/11 e o Felipe leva a campo um Flamengo no 5-2-3. Como vocês veem aqui na imagem, o Flamengo trabalhando com 5, 2 e 3. Algumas, né, a gente tem que recapitular. Deixa o seu like, que é importante, deixa a sua curtida, tanta coisa pra falar que a gente acaba esquecendo. Um amigo que ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, e seja muito bem-vindo. Essas mexidas que vocês estão vendo que o Felipe promoveu, se você parar pra olhar friamente hoje, agora, elas foram promovidas por uma questão mais defensiva. Fazer a linha com 5 para tirar a largura do adversário, a linha de fundo, até os pontos descem mais. Defensivo. Ofensivo era 4-2-4. 4-2-4. Hoje, o que a gente vê é o Felipe nem precisando mexer defensivamente. Mas por quê? Porque tá tão seguro. A verdade é essa. O problema do Flamengo não é defensivo. O Flamengo não tem problema defensivo. O Flamengo é tão seguro que nem precisa do Filipe Luís, o que tem total coerência. O que mudou é, por exemplo, o Vasco tem dificuldade na saída de bola, o Flamengo não provoca, né, o erro nesse jogo. E situações mais ofensivas. Só que situações ofensivas nunca foram demonstradas. Nem no ano passado. E na nossa memória a gente tem o Filipe Luís no ano passado mudava para questões defensivas. Só que agora tá seguro defensivamente. O problema é que ofensivamente não tá infalível. Tá precisando às vezes de ter uma mudança e ela não tá existindo. E especialmente no último jogo, que a gente trouxe agora, né? E nós falamos, o Filipe Luís, mesmo com muitos problemas no meio de campo, se fosse um Filipe Luís do ano passado, ele teria colocado os 3 zagueiros. Com certeza ele teria colocado os 3 zagueiros, botava só o Everton como principal volante, puxava os pontas meias para trabalhar no meio de campo, ia mudar, se fosse no ano passado. Nesse ano ele tá mantendo, tá confiando demais. Então dá pra gente ter um panorama com isso, né? Com essa... a gente vai fazendo essa retrospectiva, porque a nossa memória nos trai. Eu, particularmente, eu não lembrava. Ofensivamente, de todos esses 15 jogos, não teve uma mudança. A mudança normalmente é uma variação quase para um 4-2-4, com esses 2 pontas que acabam trabalhando e sempre com os 2 volantes paralelos. Então por isso que acaba se tornando um 4-2-4. E num desses vídeos eu falo que se fosse talvez um 4-1-1-3-2, preencheria mais o meio de campo sem ficar aqueles vácuos que acontecem por consequência quando você trabalha num 4-2-4, né? Grande abraço, tá de olho. Fiquem juntos aqui com a gente, deixe seu like e a gente vai se vendo. Um abração, valeu!